Olá, amigos de Jesus, boa noite. Estamos aqui também com Paulo Pina. Uma boa noite para todos. É uma alegria estar com o agrupamento, com os companheiros nos três planos da vida, nos trabalhos do estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e que Deus nos abençoe no trabalho de hoje. Agora já saímos do capítulo 24, vamos para o 25. O sermão profético continua. Parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 7, 21 a 23. Estou trazendo como complemento. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu costumo, às vezes, Paulo, quando eu estou trabalhando isso aqui, primeiro perguntar para quem está participando conosco. Mas, considerando que nós estamos na live, já vamos trazer direto. Eu costumo perguntar: vocês conseguem ver o Senhor dizendo para vocês assim: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim? E a resposta das pessoas normalmente é: não, Deus nunca vai fazer isso conosco. Nunca vai dizer isso. Aí Jesus, você consegue enxergar Jesus dizendo isso para você? Também não, Jesus não vai dizer isso. Mas está aqui escrito. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vem como um complemento em relação ao que a gente trouxe aqui, porque lá no versículo 11 da parábola diz: Senhor, abre-nos. E no 12, ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Ajuda a entender mais. Vamos complementar com alguma informação. Quando a gente trabalhar aqui, Paulo, a gente já considera o todo. As 10 virgens simbolizam as criaturas que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. As virgens prudentes são as que buscam prover-se do azeite, isto é, de virtudes, nas suas conquistas, que se manifestam nas boas obras em favor do próximo. Para isso, tem que adquirir conhecimento puro e inalienável, que vai armazenando nos seus caminhos em marcha para a vida imortal, o que exige esforço e perseverança. O azeite que se converte em luz permite a iluminação no caminho que conduz à realização espiritual. As virgens loucas, imprudentes e sem juízo representam as insensatas que,
não se cuidam, não têm responsabilidades, não preveem as consequências, não avaliam os atos praticados. Essas criaturas conduzem a vida na ociosidade e sugam o que tem de bom, tendo em vista o interesse pessoal, julgando poder obter o reino de Deus sem esforço, estudo e trabalho, e não atuam na provisão de conhecimentos que permitam ampliar a fé. A recusa das virgens prudentes em darem do seu azeite às virgens loucas significa claramente que as virtudes são intransferíveis, devendo cada qual cultivá-las em seus recursos pessoais. É preciso, portanto, vigiar, pois o ciclo se fechará e surpreenderá as loucas. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. Está no Consolador para nós. Então, Paulo, com você primeiramente. Aqui nós já temos toda a informação. Vamos complementar com alguma ideia aqui a respeito. Perfeito. Mais uma vez, revertendo aí na sequência da lógica do servo vigilante e as 10 virgens também, representa, que nós aprendemos no Mateus 5, 14, 15, 16, que a mente é a candeia. A candeia tem que ter o azeite e a candeia tem que ter o pavio. Esse pavio, para gerar a luz, é necessário esforço, o trabalho e o constante dedicação ao estudo. Porque na 392, livro do Consolador, Emmanuel fala para nós que o médium tem que estudar muito, observar muito e trabalhar muito. Então, isso é importante, Luiz, nesse aspecto para a gente visualizar essa questão. Então, a questão é o seguinte, a mente é uma cadeia e ela tem que ser posta no velador. Qual que é a postura nossa ali? É colaborar. Eu tenho que gerar o azeite no esforço, no trabalho, na luta íntima, na disposição de oferecer. E toda luz e toda conquista que eu vou angariando no esforço, na renúncia, na queima, na combustão do trabalho, não é? Na fadiga do dia a dia, na luta no campo da vida exterior, da vida íntima, vai gerar luz. E quando eu compartilho essa luz, nós vamos crescer em espírito e vamos nos habilitar a alçar mais voos e vincular e ajustar o nosso sentir e pensar a outros padrões vibratórios. Esses padrões vibratórios, saindo da mesmíssima condição para uma condição superior, é como se buscássemos fecundarmos com esse esposo. O esposo representa a verdade, representa as ideias renovadoras. Quando eu processo a luz do superconsciente, opero com as mãos no trabalho e lavando os pés numa condução no caminho correto, nós vamos consolidar o casamento com esse esposo, com as novas verdades. Aí é como se nós fizéssemos a autopromoção. E a evolução é autoevolução. Aí eu tenho possibilidade de conectar com essas verdades novas que representam o esposo no texto figurativo da parábola. Ok? Tá certo. Vamos trabalhar. Vamos considerar aqui novamente, Paulo, como nós fizemos na primeira parábola que acabamos de estudar,
que não estamos falando daquelas criaturas que estão no processo evolutivo comum. Ou seja, aqui essas 10 virgens são aquelas que procuram já resguardar-se das corrupções do mundo, ou seja, estão buscando alguma coisa. Concorda comigo? Perfeitamente. É importante ressaltar esse ponto. Importante. Não podemos deixar de fazer isso. Tá? É o que nós podemos dizer que seria a ovelha perdida da casa de Israel e o gentio. Certo? A ovelha perdida da casa de Israel é aquele para quem Jesus veio, conforme ele mesmo nos diz lá naquela conversa com a mulher cananeia. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo? Então, é alguém que já busca. Essas loucas, nós estamos classificando aqui como loucas, elas, na verdade, elas estavam buscando, só que não foram prudentes. Certo? Não foram prudentes. Ou seja, olha o planejamento aí importante na vida. Não planejaram. Juntando uma parábola com outra, não planejaram. Tá? Não foram prudentes. Elas não procuraram prover-se do azeite, que são as virtudes, boas obras em favor do próximo, conhecimento puro e inalienável, e vai armazenando nos seus caminhos. Na verdade, embora estivessem procurando, vamos dizer, alguma coisa ainda não estava bem. Alguma coisa precisava ainda ser ajustada. É onde elas vão ali representar as insensatas. Não se cuidaram. Não tiveram responsabilidades. Não prevendo consequências. E é o que as pessoas fazem no mundo. Vamos considerar isso. Muitas pessoas, até envolvidas num bom propósito, mas não prevendo consequências, não trabalhando como deveriam. Conduzem, como diz aqui para nós, a vida na ociosidade e sugam o que tem de bom. Vamos considerar isso. Tá certo? O esposo, como Emmanuel diz para nós lá no Consolador, é o próprio Cristo. Tá? E vejam bem, quem lê essa parábola aqui, sem essa chave que o Espiritismo nos fornece, fica sem entender alguma coisa. Aqui, mas nós não temos na orientação espírita, na orientação evangélica do cristão, vamos considerar apenas isso, não vamos considerar o que tem mais no mundo aí, embora seja também algo voltado para esse mesmo propósito, mas a orientação que a gente tem não é dividir aquilo que a gente tem com o próximo, não é ajudar o próximo. Só que nesse caso aqui, nós não estamos falando de algo material. E na interpretação literal, a sua visão ela pode ir para essa visão literal e aí complica. Nós estamos falando de virtudes que são intransferíveis. Ah, então agora eu entendi. Virtudes são intransferíveis. Eu não consigo transferir isso para ninguém, nem para esposa, nem para filhos, nem para pais, nem para irmãos, para ninguém. O que eu posso fazer é ajudar essas pessoas quando elas querem, vamos entender isso também, quando elas querem, ajudar a ter um outro entendimento dessas questões na vida. Se elas quiserem, a gente pode ajudar. É o que eu posso fazer, transferir, não tem como. Não tem como transferir. E aí a recomendação para nós é vigiar. O ciclo se fecha, vai se fechar um dia. Em algum momento. Isso nós estamos falando até do próprio processo aí de desencarne.
É fechando esse ciclo. E a pessoa, quando não se prepara, o que acontece? Ela vai ser surpreendida como essas loucas do plano espiritual. Ah, não fiz a minha parte, não me cuidei. É isso, Paulo? É por aí? Você concorda comigo? Perfeito. Essa luta aí da Virgem Louca, Sim. nós podemos recorrer também a isso, se tiver o Livro dos Espíritos aberto aí, 911 do Livro dos Espíritos, que fala dessa postura da Virgem Louca. Se você quiser ler. Vamos só ler. Tá? Só ler. Porque dá para colocar na tela, mas é importante, você podia ler para nós. Tá. Essa questão aqui, eu acho que realmente você teve uma boa lembrança. Ela está falando ali das paixões, ela termina a ideia das paixões. Na verdade, vem mais uma questãozinha depois, que é 912, mas aqui ela diz muito para nós nesse sentido, realmente. E a questão é: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, eu até quero, eu sou aquela virgem prudente, o papel da virgem prudente. Eu conheço, sei da necessidade da questão de valorizar as virtudes, mas a carne é fraca, acabo cedendo no aproveitamento das ilusões e dos excessos. Nós nos entregamos aos excessos. Então, quando a gente vê, o tempo passou, o azeite da experiência, do trabalho, das virtudes, nós não tivemos tempos de conquistá-la, porque as ilusões nos envolveu no entretenimento da vida. Aí o tempo passou. Não é? Isso mesmo. Aí vem a questão do choro e ranger de dentes depois. Pode acreditar, é o texto no Agenda Cristã. Falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho, mas se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Olha como é que isso aqui traz um complemento. Aí realmente bate de frente para todos nós mesmo. É para nós. Extraordinária. Ela dá um checkmate e sacode. Ela vem sacudir mesmo. Dá uma sacudida. E mais forte. Não precisamos nem falar nada, né? Já aqui a mensagem é direta. Aqui, isso é para nós. É para nós, quem está participando aqui conosco. Contundente, ela muito
Só essa mensagem, está fechando aí com chave de ouro. Você tem mais uma ainda, Tem né? mais uma que nós vamos fechar com chave de ouro. Faltando 2 minutos. 2 minutinhos, vai dar tempo. A grande pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é a grande pergunta. Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel trabalha o seguinte: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. A pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Mais um para fechar. É muito, muito bom. Muito bom. Para refletir, né? Nós estamos trazendo aqui muito material para quem está participando conosco para pensar. Ou seja, basicamente, Paulo, o que a gente percebe? Transformação íntima de nós mesmos. E não aquela preocupação se fulano, ciclano, etc., estão se transformando. Certo? A nossa própria transformação. Para que a luz se irradie dentro de nós.